O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, editora FEB. Esse livro também é editado pela LAC e pela ID. O que é o Espiritismo? Capítulo 3. Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Pluralidade dos mundos, da alma, o homem durante a vida terrena, o homem depois da morte. 4 aspectos interessantes para a gente abordar e entender essa transcendência da vida e entender como que nós devemos interagir conosco mesmos na busca de uma vida melhor, de um mundo melhor para nós mesmos. Pluralidade dos mundos. Os diferentes mundos que circulam no espaço serão habitados como a Terra? Todos os espíritos o afirmam e a razão diz que assim deve ser. A Terra não ocupa no universo nenhuma posição especial, nem por sua colocação, nem pelo seu volume. E nada justificaria o privilégio exclusivo de ser habitada. Além disso, Deus não teria criado milhares de globos, com o fim único de recriar-nos à vista. Tanto mais que o maior número deles se acha fora do nosso alcance. É importante nós entendermos que cada mundo tem as suas características próprias, tem estilo de vida próprio. Então a gente encontra livros que falam que tem vida em Vênus. Aí você fala, mas lá é um inferno, a temperatura é mais de 600 graus. Os espíritos puros, isso não é problema. Em qual nível de vida eles estão lá? E como eles estão trabalhando lá? Em Júpiter a temperatura é congeladíssima. E a maioria dos espíritos admitem que tem vida em Júpiter. Então nós temos que prestar atenção que a vida é inerente àquele planeta, as condições de vida naquele planeta, e aquele planeta tem o que nós vemos, mas tem outras coisas que nós não vemos, assim como na Terra tem os espíritos, tem os vírus, as bactérias, que nós não alcançamos com nossos olhos comuns, mas tem essas vidas. Então cada planeta tem as suas características próprias e nós não conseguiremos ver se não for permitido. E aqui ele pede para olhar o Livro dos Espíritos, questão 55, Revista Espírita de março de 1858, Pluralidade dos Mundos, por Flammarion. Ver obra A Pluralidade dos Mundos Habitados, de Camille Flammarion. Mais uma recomendação para a gente, vai ficar para os estudos de casa, para a gente estudar mais depois, né? Se os mundos são povoados, serão seus habitantes em tudo semelhantes aos da Terra? Em uma palavra, poderiam eles viver entre nós e nós entre eles? A forma geral poderia ser mais ou menos a mesma. Mas o organismo deve ser adaptado ao meio em que eles têm de viver. Como os peixes são feitos para viver na água e as aves no ar. Então nós temos animais terráqueos que caminham sobre a terra, temos as aves que voam, temos os peixes que nadam. Da mesma forma, em cada planeta terão as suas condições apropriadas. Não que serão como aves que voam, nem como peixes que nadam, nem como os animais que andam aqui na Terra. Eles terão as características apropriadas a viverem naquele planeta. Os mais frios, os mais quentes, os com mais radiação, os com menos radiação, todos criam uma estrutura psíquica para proteger o corpo físico em todos esses mundos, em todas essas situações. Se o meio for diverso, como tudo leva a crê-lo, e como parece demonstrá-lo, as observações astronômicas, a organização deve ser diferente. Não é, pois, provável que, em seu estado normal, eles possam mudar de mundo com os mesmos corpos. Isto é confirmado por todos os espíritos. Então, para os espíritos chegarem à Terra, eles terão que usar um escafandro. Então, aquela coisa de olhar um ET com aquele pescocinho comprido, aquelas características muito diferentes, é apenas uma ficção. Muitas das vezes as pessoas tomam por ET espíritos. E muitos espíritos se passam por ETs para não assustar muito aquela pessoa. Admitindo que esses mundos sejam povoados, estarão na mesma colocação que o nosso, sob o ponto de vista intelectual e moral? Cada mundo está todos no mesmo nível evolutivo que a Terra?
Segundo o ensino dos espíritos, os mundos se acham em graus de adiantamento muito diferentes. Alguns estão no mesmo ponto que o nosso, outros são mais atrasados, sendo uma humanidade mais bruta, mais material e mais propensa ao mal. Pelo contrário, outros são muito mais adiantados moral, intelectual e fisicamente. Neles, o mal moral é desconhecido. As artes e as ciências já atingiram um grau de perfeição que foge à nossa apreciação. E aqui, o que a gente tem que entender? Os mundos são diferentes na constituição física, então a constituição do perispírito e do físico das pessoas que ali moram, vivem, também são apropriadas e diferentes do nosso. Tem a característica humanoide, mas o resto é diferente, de acordo com as condições climáticas do planeta, de acordo com várias condições daquele planeta lá, com várias situações. A organização física menos material não está sujeita aos sofrimentos, moléstias e enfermidades. Aí os homens vivem em paz, sem buscar o prejuízo uns dos outros, isentos dos desgostos, cuidados, aflições e necessidades que os apoquentam na terra. Há, finalmente, outros ainda mais adiantados, onde o invólucro corporal, quase fluídico, se aproxima cada vez mais da natureza dos anjos. Cada mundo tem uma estrutura perispirítica adequada àquele mundo. E também o corpo físico vai ser adequado àquele mundo. Talvez nós nem conseguiríamos ver porque eles estão diáfanos, estão numa situação de quase plena espiritualidade. E aí a gente tenta ver pelo nosso prisma, pelo nosso minúsculo prisma, criamos problemas para nós e para os outros. É necessário, então, procurarmos raciocinar, conforme o Kardec está mostrando para a gente aqui, que existe a vida no outro mundo, existe as possibilidades de estar no outro mundo, mas cada mundo tem as suas características físicas, éticas, morais e espirituais. Então, todos os espíritos podem viver em qualquer mundo, desde que ele faça a sua devida adaptação para estar naquele mundo. Na série progressiva dos mundos, o nosso nem ocupa o primeiro nem o último lugar, mas é um dos mais materializados e atrasados. Revista Espírita de 1858, Idem de 1860, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Vamos estar nos mostrando relatos, mensagens, para começarmos a entender a grandiosidade de Deus, a grandiosidade do universo. Só na Via Láctea tem bilhões de estrelas, todos sendo, se cada estrela é um sol, que o Sol é o nome da nossa estrela, então, em torno de cada deles, uma família de planetas, e aí nós vamos ter trilhões de planetas. Deus é justo, bom e misericordioso, e não faria nada de inútil, simplesmente para contemplarmos, admirado a beleza daquela ali na noite. Não, nós temos que aprender a agir e a interagir dentro do meio que nós estamos, buscando a nossa perfeição, buscando a nossa melhoria ético-moral, para que, ao chegarmos no plano espiritual, também estejamos melhores e podermos adquirir mais conhecimentos sobre essa vida em outros mundos e até mesmo, quem sabe, fazer uma excursão lá, conhecer e voltar para a Terra para reencarnar com missão de ajudar a transformá-la para um mundo melhor.